Hoje celebramos a memória de São José de Cupertino. É um santo que não está no calendário geral da igreja, mas é um santo a quem podemos e devemos ter grande devoção. Vejam, São José de Cupertino é conhecido como padroeiro dos estudantes. Por que isso? Porque ele tinha uma grande dificuldade de enfrentar exames e foi milagrosamente aprovado num exame para o sacerdócio. Por isso, devemos ter uma grande devoção nele, principalmente se tivermos alguma dificuldade nos nossos estudos. Deixa eu contar um pouco a vida de São José. São José de Cupertino nasceu no reino de Nápoles, início do século 17, 1603, e o biógrafo dele conta que a natureza com ele foi madrasta, porque não lhe deu dom nenhum. Ou seja, ele não era rico, ele não era inteligente, ele não era belo, ele não era nobre. Em suma, era um traste. O sujeito não tinha, naturalmente, assim, quem olhava para ele não dava nada a ele. Mas, embora a natureza tenha sido madrasta, a graça foi a mais abundante e bondosa e generosa das mães. Recebeu graça sobre graça. Já na sua infância, muito devoto, brincava de rezar missa em casa e amava a Deus imensamente, e já então na infância começaram os êxtases. São José, o pequeno José, ele entrava em êxtase e por isso na sala de aula foi vítima de bullying. Os colegas o chamavam de boca aberta, porque era só o professor dizer o nome de Jesus que ele entrava em êxtase e ficava de boca aberta. Esses fenômenos místicos e espirituais só foram crescendo. Ele ficou doente, depois de uma longa doença dolorosíssima, foi curado milagrosamente por intercessão de Nossa Senhora, e ele, que já era devoto de Nossa Senhora, tornou-se ainda mais. Finalmente ele quis ser franciscano. Ele tinha 2 tios que eram franciscanos conventuais, pediu para ser franciscano conventual, o próprio tio de sangue riu da cara dele e disse: você nunca vai ser frade. Ele então, resignado, insistiu na coisa, mas admitiram ele, assim, para fazer uma experiência mesmo, assim, de como misericórdia. Foi e entrou no convento dos capuchinhos, ficou migrando de lugar para lugar, para tentar alguém acolher ele, mas Deus não queria que ele fosse capuchinho, queria que ele fosse conventual. Mas o homem era um desastre, tudo que ele pegava caía no chão. Por quê? Falta de inteligência? Também, mas também por causa dos êxtases nos quais ele entrava, não é? Ele estava servindo a mesa, com um prato na mão, de repente olhava para um quadro de Jesus e entrava em êxtase, o prato caía no chão. Tinha que servir pão branco, servia pão preto, e assim os capuchinhos também mandaram ele embora. Quando ele foi embora dos capuchinhos, como ele tinha entrado na ordem para ficar a vida inteira, não sabiam onde colocar a roupa dele. Aí colocaram uns trapos lá, vestiram ele, mandaram embora descalço, sem chapéu, sem calçado, sem nada. Ele foi andando. No meio do caminho, então, foi assaltado, deram pauladas nele, foi atacado, rasgaram as roupas, enfim,
Foi uma epopeia a viagem dele. Quando ele chega finalmente em casa, que parecia um malfeitor, a mãe então o maltratou, porque se ele tinha sido expulso de uma casa santa, é porque ele tinha aprontado, ele tinha feito alguma coisa. Tanto que a mãe era tão dura com ele, que ele mais tarde dirá: eu não precisei de noviciado, eu tive minha mãe. A mãe não era bolinho não, dava dificuldade para ele. E ele então, finalmente, a mãe, insistente, como boa mãe italiana, severa, rígida, decidida, foi no convento dos frades, falou com os frades, e, olha, aceitem ele pelo menos aí como servo. E ele foi então responsável de cuidar da mula do convento. Até que os frades começaram a ver que tudo aquilo é verdade, ele era meio limitado intelectualmente, mas havia ali, embaixo daquelas cinzas, uma grande brasa, a brasa do amor de Deus. Então, admitiram ele. O problema é que para ser ordenado, por mais que os frades fossem bonzinhos com ele, ele precisava fazer um exame para o diaconato. E ele não passava em exame nenhum, não adianta. O negócio era uma tragédia, né? E foi lá, estava lá o examinador, o monsenhor examinador, e foi examinando os colegas dele, que eram tão inteligentes, tinham uma suprema teologia, uma coisa tão linda, uma coisa tão sublime, que ele achou que todos tinham aquela mesma teologia. E então fez uma pergunta fácil para o José de Cupertino, o Frei José de Cupertino, que por causa de sua grande devoção a Nossa Senhora, a única questão que ele tinha conseguido decorar para responder era a interpretação do versículo: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Pois foi exatamente a pergunta que o examinador fez. E ele então foi aprovado milagrosamente, tornou-se então padroeiro dos estudantes, foi ordenado padre, e aí aumentaram ainda mais os fenômenos místicos. Vejam, eu sei que as pessoas hoje em dia têm pouca fé em fenômenos extraordinários, mas São José de Cupertino é um desses santos cujos fenômenos místicos não dá para negar, porque a quantidade de testemunhos que tem de tudo o que acontecia com ele era uma coisa assim fora do comum. O mais conhecido é que quando ele entrava em êxtase, Deus puxava, atraía a alma dele e o corpo ia junto, e ele levitava. Ele foi visto centenas e centenas de vezes levitando, não é uma vez só. Por exemplo, quando ele foi em direção a Assis, o superior geral, que já o conhecia, ele já tinha ficado famoso por causa desses êxtases, por causa das curas, etc. Inclusive, sofreu um processo do Santo Ofício, que achavam que ele era um charlatão. Do mesmo jeito que o Padre Pio sofreu o processo, né? Mas depois que ele tinha superado o processo, ele foi transferido para Assis, e o superior geral queria que o Papa o conhecesse. E ele foi então, junto com o superior geral, admitido à presença do Papa Urbano VIII, quando ele se inclinou para beijar os pés do Papa, que era a cerimônia que se fazia na época, ele entrou em êxtase. E o Papa então jurou que se esse frade morrer antes de eu morrer, eu serei testemunha na sua causa de canonização. O próprio Papa.
E então ele foi designado para Assis. Mas como Deus ama os seus santos e quer que eles sejam purificados e se configurem a Cristo, lá em Assis, São José de Cupertino foi desprezado pelo superior e pelos companheiros frades. Sofreu tudo o que tinha que sofrer no maior desprezo, grande santo, desprezado, tudo acolhia com alegria. Até que finalmente passou aquela provação. Provação que tornou-se mais dolorosa ainda quando Deus o visitou com uma noite escura. Ele que estava acostumado a entrar em êxtase e sentir a presença de Deus, de repente, nada, secura total. E durante essa secura total, durante a noite escura, os demônios o tentavam de uma forma tremenda, com pensamentos de impureza. E esse pobre frade santo, puríssimo, teve que sofrer essa luta durante 2 anos. Por isso, também aqueles que estejam lutando com problemas de impureza, recorram a São José de Cupertino, grande intercessor, que vitorioso sobre o demônio, nunca caiu nessas tentações. Para vocês terem ideia da quantidade de vezes que São José de Cupertino entrava em êxtase, os superiores obrigaram ele a ter que rezar sozinho no quarto dele, na pequena cela dele, e a comer sozinho na cela. Por quê? Porque ele perturbava a ordem da comunidade, porque os frades não conseguiam fazer procissões, rezar, participar da missa, com o sujeito levitando ali do lado. Ele perturbava a paz, né, do convento. 2 episódios das êxtases de São José de Cupertino para vocês entenderem. Teve aquela do Papa, teve uma em que um príncipe protestante, é o que geralmente está retratado no quadro de São José de Cupertino, ele celebrando missa, levitando, e um príncipe olhando. Um príncipe protestante foi lá visitá-lo, foi a Assis visitá-lo, e ele foi celebrar missa. Quando ele estava celebrando missa, chegou a hora de partir a hóstia, e ele não conseguiu. Muito esforço e a hóstia não partia. Luta, e a hóstia não parte. Ele começa a chorar, de repente começa a levitar. Depois, quando ele termina de chorar, fica uns 15 minutos no ar. Quando ele termina de chorar, volta para o chão, com muito esforço outra vez, quebrou a hóstia. O superior perguntou por que ele não conseguiu quebrar a hóstia. Porque na igreja havia corações duros como pedra, que não criam naquilo que crê a igreja. Evidente que o príncipe se converteu, tornou-se católico, e um outro companheiro protestante que estava com ele ficou atormentado a vida inteira. Não conseguiu dar o passo da conversão, mas ficou atormentado a vida inteira pela verdade daquilo que viu. Um outro episódio de São José de Cupertino, pela grande devoção que ele tinha à Virgem Maria, de total consagração à Virgem Maria. Nesse ano mariano, é importante lembrar a devoção de São José de Cupertino à Virgem Maria. Ele, quando entrou em Assis, na Basílica, e viu a pintura de Nossa Senhora, foi arrebatado de alegria por Nossa Senhora e abriu os braços querendo abraçá-la, e foi levantado em êxtase na direção da imagem
e ficou ali num gesto de abraço à Virgem Maria. O processo de canonização de São José de Cupertino é um negócio espetacular. A quantidade de testemunhas de pessoas que viram esse homem levitando é uma coisa incrível. Mas não somente a levitação, as virtudes dele. Por exemplo, a virtude da humildade e da obediência. O superior disse que ele deveria ser exorcista, ele não queria ser exorcista. O superior deu a ele autorização para ser exorcista. E então, quando traziam um endemoniado para ele, ele dizia: em nome da santa obediência, eu vim aqui para expulsar você. Mas se você não quiser sair, não saia. Eu só estou aqui obedecendo. E diante dessa obediência, os demônios saíam. Os demônios saíam. Chegou um dia que ele foi expulsar um demônio e a mulher endemoniada deu um grande safanão no rosto dele. Aí ele foi tranquilamente para o quarto dele, pegou a carta, a ordem escrita da obediência que ele tinha que expulsar os demônios, e apresentou para o demônio e disse assim: olha, é em nome da santa obediência que eu estou fazendo isso. E o demônio saiu. Vejam que coisa extraordinária. A humildade, a pobreza dele, não é? Ele não suportava essa coisa de dinheiro. Houve um dia, um frade, por brincadeira, jogou uma moedinha no hábito dele, e ele, sem saber que aquela moeda estava no hábito dele, começou a ofegar, eu não aguento, eu não suporto, eu não aguento, eu não suporto, até que finalmente tiraram a moeda e ele conseguiu respirar. Falei também da castidade dele, não é? Pobreza, obediência, castidade, e assim as grandes virtudes desse santo, a sua fé eucarística. Um dia ele entrou na igreja, sabiam que ele tinha uma grande fé, a Eucaristia era dessas igrejas onde havia vários altares laterais com vários sacrários, e o sacrário que tinha a hóstia consagrada, os outros estavam vazios, não é? Deixaram a lâmpada apagada, de propósito. Entrou na igreja São José de Cupertino. Em qual sacrário está Jesus? Perguntaram para ele. Ele disse: não sei. De repente, ele começa a voar em direção ao sacrário. Eu sei que parece conversa, né? Parece história inventada. É uma vida tão extraordinária que parece história inventada. E, no entanto, se vocês forem ver o processo de canonização, as testemunhas são tão abundantes, as conversões de pessoas, fatos históricos, que somente você investigando os detalhes da vida de São José de Cupertino, para você ver que aquilo não pode ser invenção. E de fato não é. É que contando assim, numa breve homilia tão rápida, pode parecer, puxa vida, isso é invenção do povo daquela época. Mas não é invenção do povo daquela época, porque o número de conversões, de personagens históricos importantes que viram, papas, cardeais, bispos, que atestam e viram, né, tudo isso, de um homem que sofreu muito, como todos os santos, perseguidos, que amou muito, e que, debaixo das cinzas de uma natureza madrasta, tinha a brasa da graça de Deus, que nele tudo fez. São José de Cupertino, rogai por nós.